Olá pessoal, vamos continuar então os nossos estudos bíblicos, né? Passagens que as pessoas que estão na direção da igreja não explicam, mas nós vamos procurar entender o que está por trás da lição do Velho Testamento. Seria o Velho Testamento uma base para as igrejas modernas colocar medo nas pessoas, utilizar-se de falsas profecias, falsas ameaças ou simples eventos climáticos, atribuindo-se a Deus para colocar medo nas pessoas analfabetas? Ora, sabemos que o mundo era analfabeto, né? A grande maioria, poucos eram os países que tinha a escrita, a caligrafia, tudo. A China é um país que é muito mais antigo que essas histórias todas, um país que foi desenvolvido, o calendário já está lá nos anos 5.000 para lá. Enquanto o povo judeu estava falando de mortandades e deuses, tinha outras nações que estavam na prosperidade, vivendo em paz, só que a Bíblia só conta a história do povo hebraico, né? Porque para os religiosos cristãos, não existe mundo, só existe o povo judeu, no Velho Testamento e no Novo também. Não se fala nada sobre Deus, sobre paz, sobre amor de outros países, de outras crenças, né? A gente fica restrito ao mundo judaico-cristão. É que interessante, né? A gente fica nisso, né? A gente não pode falar nem da lei brasileira, que aí as pessoas falam que Deus não tem nada a ver com isso, né? A gente tem que viver de acordo com os costumes judaico-cristãos, né? Inclusive que prega discriminação contra homossexuais, contra a mulher, discriminação contra a mulher, né? A Bíblia ensina isso, né? No Velho Testamento. Mas isso é passado. Se é passado, por que lê na igreja? É para derramar aquele espírito, né, de medo, e é por isso que os cristãos hoje, fanáticos, os que mais devoram a Bíblia com seus dentes cheios de sangue, de ódio, de rancor, né? Você vê que muitas pessoas que falam muito sobre Bíblia, e isso é geral em todas as denominações, são pessoas sem afeto, para destruir, manchar a imagem de alguém, para partir para ofensa, para agressão. Quando insultados, por exemplo, respondem com mais insulto ainda. Nada a ver com as passagens de Jesus. Pagar o mal com o bem, a mal que vos aborrece, isso só está na letra. E aqui nós vamos fazer uma análise sobre o profeta Elias, que você ainda não encontrou. Por que será? Será que não interessa para os líderes religiosos que as pessoas pensem, só fale amém? Por que será que o amém é a palavra final da igreja? Amém, assim seja. Por que não existe uma segunda palavra? Explique-nos melhor. Nós temos aqui agora a passagem do profeta Elias, né? Contra os falsos profetas. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Né? Ali trata-se de uma disputa, né? Igual Jó, é um disputando quem é melhor do que o outro, né? Igual as denominações de hoje. Todas falam que servem o Novo Testamento, mas aplicam o Velho, né? Na hora de discriminar, de julgar, de condenar, de matar a dignidade dos outros, né? É tudo espiritual o massacre agora, né? Então a disputa entre Elias
que era um profeta, né, do Deus de Israel, do Velho Testamento, e os profetas do Deus pagão Baal, que eles eram apoiados pela rainha Jezabel. Se você prestar atenção no início do capítulo 18 de 1 Reis, capítulo 18, você vai ver que Elias desafia os profetas de Baal para um teste. Eles deviam preparar um altar e invocar seus respectivos deuses para queimarem um sacrifício. O Deus que respondesse com fogo, consumindo aquele sacrifício, seria reconhecido como verdadeiro Deus. Os profetas de Baal tentaram invocar o seu Deus e não obtiveram respostas. Em contraste, quando chegou a vez de Elias invocar o Deus de Israel, que é o Deus do cristianismo hoje, colocam Jesus como filho do Deus de Israel. Ele fez uma oração simples lá e caiu fogo do céu. Desceu e consumiu aquele sacrifício, certo? Demonstrando o poder e a presença do Deus de Israel, Só de Israel, dos outros povos não, Deus só queria salvar aquele povo, Era a referência mundial, Eles seriam o centro do mundo, Já conhecemos essa história. Isso levou, isso em relação à Bíblia, tá, gente? Não tem nada a ver com o povo judeu moderno de qualquer tempo. Isso aqui é conceito bíblico puramente. Até porque temos excelentes homens judeus, mulheres também, expoentes, no Brasil inclusive. E demonstrando dessa forma o poder do Deus de Israel, fez cair fogo do céu. E aí isso levou o povo e os falsos profetas a se prostrarem e a reconhecer, dizendo: só o Senhor Jeová é Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, verso 39. Continuando, vocês vão perceber que depois dessa pequena passagem, aí as igrejas pregam só até aí. Alguns ainda pregam esse evento, que Elias fez? Levou eles no ribeiro de Quizon. Quizon com Q, tá? No ribeiro de Quizon, e os matou lá, sem problema nenhum, Aqui não diz exatamente, mas há quem diga que foram 800. Por quê? Além dos 400 de Baal, também tinham 400 profetas de Aserá. Aserá com letra maiúscula. Aserá, A-S-E-R-A. Aserá, que era um deus de um culto pagão, que foram executados. Então, na realidade, foram 400 de Baal e 450 de Baal e 400 de Aserá. Ou seja, foram 850 profetas que Elias matou. Na realidade, não é que Elias matou, Elias ordenou a execução. Como é que é executado? Pegava a espada, enfiava na pessoa os gritos, os berros, e os parentes e os filhos, as crianças chorando, Todo mundo vendo aquele banho de sangue, 850 assassinatos por ordem de Elias, Foi isso, Por quê? Porque eram falsos profetas. O problema que vocês não veem na igreja explicar é que minutos antes os falsos profetas se prostraram e reconheceram: somente o Senhor Jeová é Deus, em 1 Reis 18:39. Aí fica aquela pergunta: se esses profetas se arrependeram do pecado, viram que o Deus deles era falso, decidiram se ajoelhar, se entregar à autoridade do Deus de Israel, reconhecer publicamente que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, tendo eles falado que não, voltado atrás, se arrependido e confessado os seus pecados, ou seja, se eles falaram publicamente é porque confessaram o seu pecado, se arrependeram e falaram bem alto, em joelhos, pedindo misericórdia. Só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Porque, mediante toda essa confissão, esse pedido, esse arrependimento e essa conversão que eles viram e comprovaram, coisa que a gente precisava hoje, ver cair fogo no púlpito lá ou cair dinheiro para construir tanto templo. Mas eles viram, ora, qualquer um que vê cair fogo do céu vai crer que está um Deus verdadeiro, Não é o nosso caso. Nossos profetas de hoje não têm poder para curar uma doença, E eles reconheceram: realmente agora a gente acredita. Por que não parou aí? Por que não pegou esses profetas para trabalhar na seara, para trabalhar para o Deus de Israel? Não, o que Elias fez? Mesmo eles confessando o pecado deles, se entregando, Elias mandou matar. Eu pergunto, está certo isso, gente? Porque Jesus falou que se em Sodoma e Gomorra pregasse o evangelho de Jesus, eles teriam sido salvos e perdoados, e teriam aceitado. Jesus falou: se teriam aceitado, seriam perdoados.
Olha, se a pessoa confessa o pecado, reconhece a soberania de Deus, cai de joelho, confessa o seu nome, reconhece que está errado, que eles poderiam continuar xingando lá. Não, eles confessaram que estava errado. Por que matá-los? Por que assassinar 850 pessoas? Dizimar 850 pessoas. Isso daí, gente, chama-se massacre. Massacre por quê? Porque adoravam um Deus diferente do povo de Israel. Ah, mas estava levando o povo de Israel a seguir outros deuses. Sim. Eu pergunto para vocês, que lição isso traz nos dias de hoje? A não ser para o Estado de Israel. Perdão, o Estado de Israel não, para o Estado Islâmico, perdão. O Estado Islâmico faz isso. Se você não adorar, não obedecer às leis, eles matam você. No Afeganistão também. Tem países que usam a Bíblia no Velho Testamento para dizimar quem não aceita aquele Deus pregado por eles. É assassinado. Nós sabemos que isso se chama instigação ao ódio, massacre, intolerância religiosa e crimes de guerra. Né? Isso daí se chama massacre, homicídio. Deus não falou não matarás? Bom, vamos continuar. As pessoas ouvem isso e não ligam para esses meros 850 falsos profetas. Mas na hora que eles confessaram que Jeová era o verdadeiro Deus, eles não eram mais falsos profetas. Eles eram ex-falsos profetas. Eles estavam convertidos, confessaram e caíram de joelho, que é um sinal de humilhação e reverência. Não mereciam morrer. Ou você acha que merecia? O que você acha que Jesus falaria numa cena dessa? Não se esqueçam que o profeta Ezequiel, no capítulo 18, no verso 23, disse que Deus disse, né? Ele diz que Deus disse: acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? A palavra do soberano Senhor, ao contrário, acaso não me agrado vê-los desviar-se dos seus maus caminhos e viver? Ué, cadê o Deus de Ezequiel? Né? Tem várias passagens agora. No livro de Timóteo está escrito, né, que Deus deseja que todos se salvem. Né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus deseja que todo mundo se salva no Novo Testamento, e é o mesmo Deus do Velho Testamento que diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas antes valoriza o arrependimento sincero e o retorno do seu pecado para ele, ao invés de uma punição, uma destruição, porque Deus quer a todos salvar, e Deus é amor, longânimo e misericórdia, e Deus pode perdoar, ainda mais quem confessa o seu pecado, que nem Davi, não é verdade? Eu pergunto, por que então esse perdão, essa misericórdia, não foi aplicado para esses 850 profetas? Se eles se arrependeram e confessaram o seu pecado. Não se esqueçam do profeta Isaías 55, versos 6 ao 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Chamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isaías 55, versos 6 e 7. Por que esses versos vocês lêem na igreja e não faz uma associação de fatos para a gente entender se um lugar fala uma coisa, outro lugar fala outra? Em Ezequiel, capítulo 18, do verso 21 ao 23. Mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu, obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, certamente viverá, não morrerá. Nenhum dos seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e direito, certamente viverá. Acaso eu tenho prazer na morte do ímpio? Palavras do soberano Senhor Jeová. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus maus caminhos e viver? Livro de Salmos 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Aí, a palavra de perdão de Deus. Joel, capítulo 2, verso 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltem para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Palavras bíblicas. Ora, essas passagens vocês pregam. Então me expliquem como foi que essa passagem de Elias assassinar, porque ele que mandou, então ele é o mandante, né? Assassinar pessoas convertidas que reconheceram o seu erro.
Nós não temos outros pecados graves também que por acaso as pessoas foram assassinadas? Pedro não negou Jesus? O rei Davi não cometeu adultério? O rei Davi não foi um grande assassino? Ele também, porque ser falso profeta leva à morte, mas ser assassino também leva. Aquele que me negar, eu também negarei ele. O rei Davi, além de ser adúltero, conspirou com a morte de Urias e matou tanta gente, talvez o maior assassino bíblico. Tanta gente, a espada tinha tanto sangue que o próprio Deus falou: você é o meu coração, você é o segundo meu coração, mas você não pode construir uma casa para mim, porque você matou muita gente, você trouxe muita desgraça no mundo. Tudo bem, sem nenhum problema. O apóstolo Paulo também era conspirador de homicídios no Novo Testamento. Ele perseguia as igrejas cristãs. Naquele tempo, perseguição era colocar na cadeia e matar, jogar nos leões. Ele conspirou e concordou com a morte de Estevão. Ora, então por que todos desceram a fio da espada, todos esses? Aqui nós temos quase que uma espécie de um genocídio. Né? Por que eles foram assassinados? Por causa que pregavam um Deus diferente. Então é genocídio, um grupo étnico, racial, religioso ou nacional. Esses crimes são genocidas, crimes contra a humanidade, sistemáticos, a forma sistemática e generalizada de uma violência contra uma população civil que só deseja servir um Deus diferente do teu. Isso serve para os nossos dias de hoje? Ah, mas naquele tempo podia, então, mas no nosso tempo não pode. Que lição você aprende com isso, ouvindo esse tipo de coisa? Contradição, porque se Deus é misericordioso e faz esse tipo de coisa, ainda vocês exaltam um profeta assim? Isso é crime de guerra, conflitos armados, tudo o que? Por causa de religião. Tá certo isso, gente? Não se esqueçam, tá? Você pode calcular aí uma média de 5 litros de sangue por pessoa. 800 pessoas, 850 pessoas, uma média de 5.000 litros de sangue foram derramados ali. Só nesse episódio. É muita coisa, gente. Ô, gentalha, é muita coisa. Vocês não sentem nada? É porque não é parente de vocês, claro, né? Aí... Mas não parou por aí, não. Tem um livro, um santo livro, né? Livro dos Reis. Não tem nada a ver com a gente. É tudo história judaica, né? Pretérita, né? Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, Elias confronta 2 grupos de soldado armado enviados pelo rei Acasias. No relato, o rei Acasias fica doente e envia mensageiros para consultar o deus Baal-zebub, né? Que é o senhor das moscas, né? Em vez de buscar a orientação do Deus de Israel por meio de um profeta. Então Elias encontra os mensageiros e instrui a retornar ao rei com uma mensagem de condenação. Aí o que aconteceu? Elias encontra os mensageiros, né? Aí depois o que o rei Acasias fez? Enviou um outro grupo de 50 soldados para falar com Elias. Elias, o rei mandou você descer. Homem de Deus, né? Veja que os soldados reconheceram Elias como homem de Deus. Homem de Deus, desce, o rei quer falar com você, cara. Só que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam ameaçando Elias? Não, eles estavam cumprindo ordens. Quem cumpre ordem não comete crime. Está cumprindo ordem. Né? E o que aconteceu? Elias falou: se eu sou homem de Deus, cai fogo e mata todo mundo. Eu pergunto para você, como é que Deus confirmou um ato desse? Como que Deus pode ter matado 50 soldados, trabalhadores, inocentes, que chamaram ele de homem de Deus, respeitaram ele, pediu para descer, não algemaram ele nada? Olha, o rei está pedindo para você descer, acompanha a gente. Eles estavam cumprindo a ordem do rei, eles são inocentes. Como que Deus, por um capricho, uma vaidade de Elias, faz: se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu em você? Que é o que os anciãos da congregação fazem, né? Só que o fogo deles não funciona nada, não acende nem um palito de fósforo. Aí o rei envia um terceiro grupo de soldados. O que aconteceu? Mais morte, mais mortandade, mais fogo do céu. Elias tinha um negócio com fogo do céu, né? Parece aquele cara lá do Apocalipse, né? Diz que a besta faz cair fogo do céu aos olhos de todos para impressionar com grandes sinais, que até fogo faz cair para matar as pessoas, né? A besta, no Apocalipse, fala que a besta faz tantos sinais que faz até cair fogo do céu na presença de todos. Foi o que Elias fez. Jesus nunca fez cair fogo do céu. Se teve algum fogo do céu que Jesus mandou, foi o fogo do Espírito Santo. Não para matar o pecador, para matar o pecado do pecador. É bem diferente. Foram todos consumidos. Eu pergunto, que lição tem nisso?
assassinar com um milagre sobrenatural, caindo fogo nas pessoas inocentes, trabalhadores, estavam cumprindo uma ordem. Se você prende uma pessoa não pode ficar com raiva de você, você é um policial, você está cumprindo a ordem do delegado, está cumprindo a ordem do juiz. Você não pode ficar com raiva do policial, ele está cumprindo o trabalho dele. Sabe o que é interessante, gente? Que vocês estão na cara de vocês, na frente do nariz de vocês. Que no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 ao 56, quando Jesus está chegando lá no caminho de Jerusalém, ele enviou também mensageiros à frente para avisar que ele estava chegando, né? Quando esses mensageiros foram rejeitados em uma aldeia samaritana, Tiago e João, discípulos de Jesus, né? Os do amor, os bonzão mesmo, os do amor mesmo, né? Perguntaram se deveriam chamar fogo do céu para destruir aquela aldeia. Eles já estavam acostumados com esse negócio de Deus matar as pessoas, né? É bem legal. Eles achando que o mesmo Deus, né, que mata pessoas no tempo de Elias era o mesmo Deus que enviou Jesus, o que ele falou? Que Jesus falou para eles: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. Aí eu pergunto, se Jesus falou, vós não sabeis de que espírito sois, pergunto, era o espírito do Deus Pai em Elias que matava as pessoas? Porque Jesus falou, eu e o Pai somos um. Eu vim revelar para vós as palavras do Pai. Se Jesus combateu, vós não sabeis de que espírito sois, ele não falou que foi o pai dele que fez aquilo. Ele disse que era um espírito estranho, que eles não sabiam com que espírito eles estavam lidando. Daí eu pergunto para vocês, é o mesmo espírito que matava as pessoas no Velho Testamento? O mesmo espírito de Jesus, que é um só com o Pai? Amor, perdão e misericórdia? Não, Jesus repreende seus discípulos por sua atitude vingativa, querendo se vingar, né? Porque Gideão fez isso, né? Não deram água para Gideão. Quando Gideão voltou, matou todo mundo, até criança. Só porque não deram água quando eles foram para a guerra. Vingança, matança, ódio, genocídio. Isso é palavra de Deus, Getalha? Lembrando-se que eles devem seguir o exemplo de amor, misericórdia e perdão. Era isso que Jesus estava ensinando. E não querer destruição e vingança. Pelo contrário, pagar o mal com o bem. Para terminar, né? Tem mais um presentinho, né? E isso que Jesus falou, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É bem legal, né? Quando Elias ele ungiu Eliseu para ser o seu sucessor, ele deu uma ordem bem específica. Vocês sabem que ordem foi essa? Muitas vezes na igreja lê, mas ninguém explica, né? Então, diz Elias que foi instruído por Deus, diz ele, né? A ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Ao realizar essa ordenação, unção, Elias jogou também seu manto sobre Eliseu depois, transferindo a autoridade. Porção dobrada, né? Mas beleza. Porção dobrada. Tanto é que Elias era tão furioso que matou até crianças, né? Ficou mais furioso ainda. Matar adulto é uma desgraça. O que dirá matar 40 crianças, jovens, né? Inocentes, bobocas, só que chamam de careca. Matar 2 ursas endemoniadas, né? Olha a porção dobrada de Eliseu que recebeu de Elias. Então Elias falou no versículo 17, né? No livro falou no versículo 17, no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, no verso 17, Elias falou: acontecerá que o que escapar da espada de Azael matará Jeú. O que escapar da espada de Jeú matará Eliseu. Essa aqui é uma profecia. Não sei se muitos sabem, isso aqui é uma profecia. Eu vou explicar essa profecia para vocês, porque o ancião não vai explicar. Na realidade, Elias não estava profetizando nem condenando à morte Azael e Jeú. Era uma coisa muito pior. Ele estava profetizando eventos futuros. Ora, se Deus sabe o futuro, por que Deus não interveio para impedir isso? Por que ele não mandou os profetas para intervir isso? Por que não mudou o coração deles para o bem? Se ele mudou o coração de Faraó, por que não mudou o coração deles para impedir tanta mortandade que viria futuramente? As palavras de Elias, na realidade, eram uma profecia. E o juízo de Deus ia fazer no futuro. Um juízo de desgraça. Azael e Jeú, eles foram líderes militares de Israel. Eles desempenharam papéis importantes nos eventos subsequentes. O que está dizendo ali é que a profecia de Elias, ela previa que Azael se tornaria rei da Síria e executaria juízos sobre Israel. Por causa da idolatria, lógico. Né? Não poderia adorar outro Deus, só o deles. E se não concordasse, morria mesmo, assassinado.
enquanto que Jeú se tornaria rei de Israel e executaria juízo sobre a casa de Acabe. É isso que aconteceu. Embora as palavras de Elias elas, parecem condenatórias para ele, está num contexto de profecia que não era uma instrução direta para Eliseu agir, né? O que estava dizendo ali é que Azael, né? Elias profetizou que Azael se tornaria rei da Síria e executaria o juízo sobre Israel, e isso cumprimento aconteceu em 2 Reis, capítulo 8, do verso 7 ao 15. Vai lá checar. Vocês gostam de estudar a Bíblia, é bom, né? Tem a passagem bíblica para não falar que eu estou inventando, né? Essa profecia sobre Azael se cumpriu em 2 Reis, capítulo 8, do 7 ao 15. Bom, quando Azael assassina o rei, olha que bonito, né? Assassina o rei Ben-Hadad, e ele depois assume o trono da Síria. E logo, ao longo do seu reinado, ele trouxe uma opressão e sofrimento ao povo de Israel, conforme assim a profecia. E muitos, milhares, morreram ao fio da espada. Só que muitos fugiram. E Jeú? Jeú, conforme Elias profetizou, que Jeú se tornaria rei de Israel e executaria o juízo sobre a casa de Acabe. Então, o cumprimento dessa profecia ocorreu no livro de 2 Reis, capítulo 9 e 10. Jeú foi ungido como rei por um profeta enviado por Eliseu e empreendeu uma série de ações violentas para eliminar a linhagem de Acabe e Jezabel, incluindo a execução de muitos dos seus descendentes de Acabe e a destruição dos seguidores de Baal. Por isso que Elias falou, você vai ungir Azael e Jeú. O que fugir de Azael cairá ao fio da espada, né? Vão cair no fio da espada. Os que escaparam do fio da espada de Azael vai cair no fio da espada de Jeú. E os que escaparem de Jeú, quem é que vai matar? Eliseu. Então Eliseu fez o quê? O trabalho terminal. A ideia era matar todo mundo mesmo. Por pura vingança. Matar quem? Pessoas lá na frente, quem era naquele tempo de Elias criança, que se tornaria adulto quando se cumpriria aquelas coisas. Se todos assassinados, porque participavam de comunidades que adoravam outros deuses, os próprias pessoas de Israel que estavam em idolatria, os que adoravam outros deuses, e o próprio Eliseu levantou, através de uma unção, esses reis, Azael e Jeú, para oprimirem e matarem. É isso que Elias profetizou e jogou essa missão em Eliseu. Para que ele ordenasse, ungisse para rei, que nem o profeta Samuel ungiu Davi, para que se tornassem opressores, assassinos e genocidas. Vocês já se deram conta disso, gente? Por isso que em 1 Reis 19, do verso 15 ao 17, Elias profetiza para Eliseu que aquele que escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e aquele que escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Eram eventos futuros. Por quê? Porque Deus queria julgar a casa de Acabe. O que era? Toda aquela multidão, todos condenados à morte, inclusive logo após a partida de Elias, Azael tornou-se rei da Síria e Jeú tornou-se rei de Israel. E ambos realizaram ações violentas como instrumentos do juízo de Deus. Esse é o Pai de Jesus Cristo? Esse é o Pai de Jesus Cristo? Esse é o amor de Jesus? É isso que a gente tem que ler na igreja, gentalha? Vocês podem colocar milhares de mortos pela profecia de Elias, ordenando Eliseu para ser um profeta para ungir assassinos, reis homicidas. Deus quis fazer isso, entendeu? Ele levantou esses reis para destruir essas pessoas. Muitos do próprio povo de Israel, inclusive. Ah, mas porque adorou outro Deus. Então, mas é isso que Jesus ensina? Jesus ensina isso? Quer dizer que Elias, sob o poder da palavra de Elias, era tão forte que até tendo sido levado embora, né, pelo redemoinho, o poder da sua palavra serviu para matar multimilhares, se não milhões de pessoas. E conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 11, Elias subiu ao céu, né, com a ascensão de Elias, né, que estava caminhando junto com Eliseu, e um carro de fogo separou eles, veio um redemoinho e levou Elias.
Aí vocês vão falar, aí está escrito que ele foi levado para o céu, né? O redemoinho levou Elias para o céu. Então, só que tem um problema, Jesus Cristo não falou nada disso. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 3, verso 13. João 3, verso 13. Jesus diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, a saber, o Filho do Homem. Que Jesus falou, para quem Jesus falou isso? Falou para Nicodemos, que era um líder religioso judeu, que pregava essas passagens de Elias. Então Jesus, quando falou para Nicodemos, que era um professor do judaísmo, um doutor judaico, ele estava rebatendo Elias, porque também Elias, porque Nicodemos tinha uma autoridade, né? Ele pregava que Elias foi levado ao céu por um redemoinho, mas Jesus rebateu, falou, ninguém subiu. Ninguém subiu para o céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem, que está no céu. Ou seja, só Jesus desceu do céu, ninguém desceu. Então ele está rebatendo uma série de passagens bíblicas do Velho Testamento. Se ninguém desceu, para onde Elias foi? Provavelmente, se Jesus estiver, né, com a verdade e o resto com a mentira, porque Jesus não mente, então o redemoinho não levou Elias para o céu, deve ter levado para outro lugar, talvez para o inferno mesmo, né? Porque o Espírito de Cristo não é para matar, fazer cair fogo do céu, até porque no Apocalipse diz que quem faz cair fogo do céu é a besta do Apocalipse. Jesus nunca fez cair fogo do céu para matar ninguém. Não é verdade? Não adianta dar pão do céu, maná e depois matar no fogo. Não é verdade? Então Jesus rebateu Nicodemos e disse, só pode falar da autoridade, só pode falar de Deus quem esteve com Deus. Quem nunca esteve com o Pai não pode falar do Pai. Eu estive com o Pai. O que eu falo é aquilo que eu ouvi do meu Pai, que vocês dizem que conhecem, mas não conhecem. Que é um debate que nós vamos falar depois de Jesus com os fariseus. Falando, não, nós temos um Deus. Jesus falou assim, o Deus de vocês não tem nada a ver com o meu Pai. Jesus falou categoricamente isso, é que muitos não leram. Então, gente, eu pergunto, dizendo, aí vocês vão dizer para mim, né, que Elias não morreu. Que ele foi relevado, então. Mas no livro de Hebreus, capítulo 9, 27, não diz nada disso. Hebreus 9, 27 diz que assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Se está ordenado morrer uma vez, como é que fica então Elias? Então Elias não morreu? Como é que fica até a mesma história de Lázaro? Precisa ver os originais para ver se tem. Por quê? Se só pode... Ou então Hebreus é um livro falso, né? Se está ordenado morrer só uma vez, como é que fica aquele morto que caiu nos ossos de Eliseu e ressuscitou? Então ele morreu 2 vezes também. Vocês veem, gente, como não bate? A conta não fecha. Pergunto para vocês. Falar de Elias, essa história de Elias, ela é a palavra de Deus que Jesus trouxe dos céus para nós? Ou ela é contrária aos ensinamentos de Jesus? Aí eu pergunto, como falar de Deus? Pregando Elias, falando que tudo que Elias falou foi Deus que falou, fazendo tamanhas atrocidades, colocado na mesma altura, no mesmo grau de importância que Jesus. Colocar na parede em nome de Jesus e exaltar Elias, com tudo isso, exaltar Elias ao mesmo portador da palavra de Deus que Jesus. Tá certo isso, gente?